Olá, querida família Belde, meus queridos irmãos em Cristo. Muita gratidão a Deus e a Jesus por nos proporcionar mais esse encontro. E assim nós vamos pedindo a nossa Mãe Santíssima que envolva-nos em muita luz, muita paz e serenidade, facilitando assim a compreensão da breve reflexão do Evangelho desta assistência. E o tema, ele consta do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 25, a melancolia. Eu optei por esse tema porque nós temos conversado com muitos irmãos pelo caminho, nós estamos conversando com muitas pessoas e há um grande questionamento, né? E os que mais se destacam são os de ordem pessoal, questões muito íntimas. Eles falam do vazio do mundo material, sabe? E essas questões, o maior lamento é que existe um vazio por dentro, um vazio na alma que nada tem conseguido sanar. Pessoas que já se sentiam frustradas antes desse processo da pandemia, tudo, do coronavírus, mas elas se ocupavam desesperadamente entre trabalho, questões sociais e familiares para disfarçar essa sensação de inércia e falta de produtividade em benefício de si mesma. Elas questionam-se que, por mais que ocupem as mãos e a mente, que por mais que colaborem em conjunto em questões materiais, elas sentem-se intimamente abandonadas e sem esperança. E que muitas vezes uma tristeza muito grande vem chegando, chegando, e o coração fica pequeno e dói, né? E refletindo sobre os evangelhos, recordei várias passagens que nos trariam alento, né? Que nos trariam a leveza e a esperança, um bem-estar imediatamente se utilizássemos o Evangelho como medicamento, relembrando os ensinamentos, os conselhos amorosos de Jesus, nos esclarecendo que estamos numa viagem contínua rumo à perfeição, né? Aí a doutrina espírita, que tanto contribui com o nosso consolo, dizendo que para o espírito imortal que somos, a travessia nesse mar revolto a que às vezes a terra se assemelha em momentos de aflição, ela é tormentosa, sim, porém é muito breve, que os nossos períodos de aprendizado e provas são tão efêmeros que se vivermos 100 anos ou mais, é quase nada diante da infinitude do universo, né? Jesus nos convida incessantemente a um novo mundo, novos pensamentos, novas atitudes. Ele sugere uma nova compreensão do que realmente somos, espírito em evolução, utilizando temporariamente o corpo físico como veículo que nos facilita as ações. Jesus nos convida a viver para servir com disposição e alegria, como ele exemplificou. Então, o Evangelho, se fosse utilizado por nós diariamente, pequenos trechos, breves reflexões, como cápsulas, né? Um comprimidinho dia a dia, preencheria provavelmente, com certeza, esta lacuna, esse vazio íntimo, e preencheria nosso coração de tal forma que transbordaria amor para com o próximo, né? Então, nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que a melancolia é uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga, né? Ele pergunta, sabeis por quê? Uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga?
é que o vosso espírito, que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo, sentindo-se aprisionado, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai decisivamente, pois são de curta duração. É muito interessante porque essa tristeza, essa melancolia, esse desânimo, ele leva a quê? A uma depressão profunda, a um estado de prostração onde a pessoa não tem ânimo, ela realmente fica desanimada, que por mais que faça, que por mais que reaja, a tristeza invadiu o meu coração e eu não tenho motivos para permanecer aqui. Então, esse capítulo, os Espíritos nos dizem, nesse capítulo 5, que o Espírito, ele quer se libertar, ele quer voltar para casa, mas ele está retido no corpo físico. E que, pensando nisso, às vezes nós queremos abreviar esse momento, como o suicídio, né? A pessoa, ela não tem esperança, ela não tem alegrias, ela não está encontrando motivos para permanecer aprisionado nesse corpo. Então ela acredita, né, que abreviando esse tempo, ela vai encontrar o repouso que ela busca, a serenidade que ela busca. Mas o Evangelho, ele nos pede que sejamos pacientes e que esperemos que o anjo da libertação venha nos ajudar a romper os laços que nos mantêm cativo. Aguardar o momento natural. Todos nós vamos voltar para o plano espiritual, mas que não seja pela nossa vontade, e sim pelo controle natural das coisas. E aí o Evangelho fala: sede fortes e corajosos para suportar, porque nem que seja pelo devotamento à família, você tem deveres a cumprir. Eu não faço nada, eu não sou útil, eu não tenho missão. Todos nós somos espíritos missionários. Se nos vermos como colaboradores de Deus. Então, cada um, onde se encontra, onde está colocado, ele é útil. Ele só tem que acreditar na importância dele para Deus. Deus o criou. Então já começa aí. Você existe porque Deus te criou. Então, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas qual missão eu vou desempenhar? Cuidar amorosamente da sua família, cuidar do seu próximo, ajudar a preservar a natureza, cuidar de animais, cuidar do próximo, ser benevolente, ser tolerante, servir de exemplo através das suas atitudes para com os outros. É que nós queremos grandes missões, né? Nós queremos ir para a Lua.
ou escrever 500 livros. Não é essa a proposta para todos. Cada um individual tem a sua missão, tem o seu dever. Né? Então, os espíritos, eles nos falam, aqui é François de Geneve, ele fala, sede fortes e corajosos para suportar e enfrentar decisivamente qualquer momento de aflição, qualquer momento de angústia, porque são de curta duração. Então, a doutrina, ela nos esclarece que, por mais que vivamos no corpo físico, por mais que permaneçamos na Terra, o nosso lugar de origem é a pátria espiritual. E que o espírito vai ter as oportunidades de voltar e voltar tantas vezes quantas forem necessárias para nos aperfeiçoarmos. Né? Então, como o Evangelho nesse momento ele nos convida a essa mudança de pensamento e de atitude, que sejamos principalmente pacientes, aguardando o momento quando retornaremos de forma natural, por um processo natural. Independente de como aconteça, se não foi provocado pelas nossas próprias mãos, será o processo natural pelo qual deveremos voltar ao plano espiritual. Tomemos o cuidado para que não seja por atitudes impensadas ou de desespero, porque o desespero é que faz, a falta de esperança é que faz com que pensemos essas coisas. Né? E Jesus nos encoraja dizendo, vinde a mim todos. Ele não fala esse ou aquele, ele fala todos vós que andais em sofrimento e eu vos aliviarei. Ir até Jesus, através da oração, através da ação no bem. E o despertar, ele se faz necessário, já é tempo. Deus, nosso Pai, ele nos concede todos os meios de que necessitamos para a execução do reino de Deus dentro de nós, no altar íntimo do nosso coração. E Jesus, cheio de confiança e esperança em nós, nos convida ao trabalho e nos fornece o campo para o cultivo das boas obras. A seara do Mestre, ela é imensa, ela abrange toda a terra. E como ferramenta, Jesus nos indica a humanidade, o nosso semelhante, como instrumento indispensável à nossa própria iluminação. O nosso semelhante é a ponte entre nós e Deus, entre nós e Jesus. Então, esse vazio do mundo material será preenchido com aquisições de bens espirituais. Campo e ferramenta nós temos à disposição. Se essa tristeza, se essa melancolia, se esse desânimo bater à nossa porta, vamos até Jesus, vamos nos lembrar, Ele nos chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis em sofrimento, e eu vos aliviarei. Se for necessário, procure um analista, procure um psicólogo, um psiquiatra. Procure alguém, um amigo, alguém, um parente, um familiar, para falar, para conversar a respeito. Abrindo o coração, o fardo já vai se tornando mais leve. E depois de tudo isso, depois do medicamento, depois da reflexão, depois do clarão da prece, vamos começar a modificar os nossos pensamentos e atitudes. Vamos ao trabalho. Jesus nos aguarda de braços abertos, para que possamos nos alimentar do pão da vida que Ele nos oferece. Que Jesus ilumine a nossa mente, nos fortaleça nesse propósito de sermos úteis e, principalmente, que tenhamos fé e esperança para valorizarmos a nossa vida, esta oportunidade bendita de aprendizado e evolução. Que sejamos mansos, pacíficos e que tenhamos muita esperança em nossos corações. Com Jesus,
à frente, no comando de nossas vidas, nos inspirando, nos fortalecendo, lado a lado. Seguremos na mão de Jesus e vamos em frente. Lembrando o Evangelho nos dizendo: sede fortes e corajosos para suportar esses momentos, acaso eles baterem à porta do seu coração, porque eles são muito breves diante da eternidade da vida do Espírito. Muita paz a todos e, se Deus nos permitir, até um próximo encontro. Um grande abraço.